Bem-vindo, galera, para mais um vídeo. Boa noite. Não se esqueça de deixar aquele like, fortalecer o canal. Bora para mais um vídeo. Show! Bora lá. Só uma introduçãozinha para depois ficar no YouTube bacaninha, né? Vamos lá então, galera. As questões da prova, elas são organizadas, né? E acabam que, querendo ou não, elas ficam embaralhadas. Essa questão eu vou anular, tá bom? A imagem aqui em si, né, na verdade a questão, né, é uma questão de um algoritmo, mas esse algoritmo ficou escrito em outra linguagem. A linguagem desse algoritmo é a linguagem C. Então, fica complicado, né? Trabalhar e não tinha como vocês responderem, por isso que eu estaria anulando essa questão. Então, primeiro passo. Na construção de um algoritmo, onde o nome de uma variável é criado por um programador, então nós definimos o nome de uma variável, devendo seguir as regras, né? E essas regras elas vão nos nortear quanto ao processo de colocar nomes, né? Ou definir o nome das minhas variáveis. Né? Eu tenho algumas regrinhas que eu tenho que executar. Então, mediante esse cenário, eu tenho alguns exemplos de nomes de variáveis que eu não posso estar utilizando, tá bom? Então, dentro dessas opções, eu tenho uma que é exceto uma. Então, uma dessas cinco está errada. Olha só, eu tenho escrito, então, variáveis com letra maiúscula e variáveis escritas em letra minúscula. Isso pode? Pode. Não tem problema nenhum. Aqui é a mesma coisa, porém, eu tenho nesses dois casos o uso do underline. Isso influencia? Não, porque estão começando com letras, ok? Mesma coisa, letra maiúscula em número ao final, não tem problema nenhum. Letras maiúsculas e minúsculas espalhadas ao longo da variável, não tem problema nenhum, vai continuar dessa mesma forma. E aqui, a gente tem, então, 3, 13 e 3, underline 3. Eu não posso iniciar variáveis com números. Então, a resposta a resposta dessa questão, que é a única opção que não pode, é a letra E. Nesse caso aqui, lembrando que as questões são embaralhadas, o próprio AVA embaralha as questões e ele altera a ordem disso aqui ainda, tá? Então, não necessariamente vai ser essa questão número 1 de vocês, muito menos a primeira opção aqui, ou a última opção, tá bom? Vamos lá. Escreva um algoritmo para mostrar a tabuada de um número qualquer informado pelo usuário. Essa aqui a gente fez, né? Em sala de aula antes da prova. Como que ficou? Então, vou pedir... eu vou ter um input, né? Ó, vamos colocar aqui, num recebe um inteiro convertido para um input, certo? De informe um número. Ok? Fecho, fecho, fecho. Fechei as aspas, fechei o parênteses, fechei o parênteses. Então, eu já tenho um número. Certo? Deixa eu... Vou fazer ali, mas eu já vou abrir o online GDB. Online GDB. Olha só. Então, eu tenho esse número. Agora eu vou fazer a multiplicação dele. Certo? Igual a gente fez lá. Deixa eu voltar aqui para o online GDB. Que eu já vou fazer aqui, que a gente já deixa o... Tá, vamos fazendo aqui. Então, para mim fazer a multiplicação desse número, simples, né? Então, eu faria print, né? Que é a função de printar. Print. Aí eu colocaria aqui num vírgula, para concatenar, né? Num vírgula.
vezes 1 é igual a... Então, a gente vem aqui e coloca vezes 1. Ok? E carregou? Carregou. Deixa eu copiar isso aqui para cá. Deixa eu reduzir o zoom aqui, que eu preciso colocar aqui a linguagem Python. Ok? Então, olha só. Vamos testar o primeiro caso aqui já para ver se está funcionando. Show. Acho que vocês veem, né? Tá bem nítido. Deixa eu executar aqui. Informe o número. Informar o número 5. 5 vezes 1, 5. Então, copiei isso aqui e colei. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Vai para baixo, miserável. 8. 9. E depois o 10. Já vou ser malandro, vou colocar o 0 aqui para não ter que... Beleza. E aqui a mesma coisa, são os números, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Beleza? Então, se eu rodar isso aqui, informe o número 5, ele fez a tabuada, né, do número 5 para mim. Ótimo. Feito. Então, só isso aqui. Daqui um dia a gente vai ver que a gente consegue fazer isso com 3 linhas. 3 linhas, em vez de gastar 12, tá bom? 11, né? A gente consegue fazer isso com 3 linhas. Mas vai ficar para daqui uns dias. Tá bom? Então, essa questão também a gente tinha feito lá naquele dia. Elabore um algoritmo que mostre em tela, usando a função print, o valor da divisão e o valor do resto da divisão. Então, o que eu queria que vocês fizessem? Print, né? Usando print, apresentar o valor da divisão, 195 por 3. Então, ó, print. Abro esse parênteses, aspas, o valor da divisão de 195 por 3 é 2 pontos, né? É 2 pontos. Vou concatenar com quem? Vírgula. 195 dividido por 3. Se eu executar isso aqui, o valor da divisão de 195 por 3 é 65. E ainda eu peço, né? Aqui, ó, o valor do resto da divisão de 195 por 3. O resto da divisão. Então, 195 por 3. O resto, né? O valor do resto da divisão. Rodei. Aqui ficou só colocar um porcentagem para ficar bonitinho também. E aí é 0, porque se eu multiplicar 65 vezes 3, que é o valor que está aqui, né, vai me dar exatamente 195. Não existe resto nessa divisão. Ok? Só isso. Então, com essas duas linhas, você respondia essa questão aqui. Vamos lá. Olha só. Em programação, verdadeiro é qualquer valor diferente de 0. Então, todo número que é igual a 0 é falso. Né? A representação de falso é o número 0.
E aí, o que vai acontecer? Peraí que saiu aqui. Não. Uma expressão lógica é um conjunto de sentenças lógicas, uma sentença lógica relacional, né, que é uma comparação, já uma sentença relacional, que é uma comparação, é uma sentença lógica. Então, uma sentença lógica e uma sentença relacional é a mesma coisa, pois é avaliada pelos valores falso e verdadeiro. Então, todo retorno que ela vai existir é verdadeiro ou falso, falso ou verdadeiro. Não tem para onde fugir isso aí. Então, os dados, mediante os dados, né, A, B, C e D, encontra o valor de D. Na verdade, eu dou o A, B e o C, né, você tem que encontrar o valor de D. Aqui que está o pulo do gato. Se vocês olharem, é a mesma questão, certo? Alguém viu a diferença? É um detalhe. Sim, tem um detalhezinho que é o int. Muito bem. Esse detalhe aqui, ó. Eu tenho antes do A barra B o valor int. E aqui embaixo, antes do A barra B, eu não tenho valor int. Então, vamos fazer essa expressão na prática aqui para a gente entender o que aconteceu. Tá bom? Então, olha só. A recebe quem? Vamos pegar esse aqui que está mais separadinho, que vai ficar mais fácil da gente entender. A recebe 6, né? B recebe 5. 5 não, desculpa. 4. 4, O C recebe 12. 12. C recebe 12. E o meu D, ele vai receber uma expressão toda aqui. C dividido por A e tudo mais. Né? Então, vamos fazer essa questão sem o auxílio do compilador. Vamos fazê-la aqui primeiro. Olha só, eu vou responder ela. Eu vou responder ela aqui, tá? Que aí a gente vai conseguir ver a questão e eu vou responder ela aqui em cima. Olha só, primeiramente eu tenho esse cara aí, ó, C dividido por A, né? Eu tenho essa expressão aqui, ok? Então, vamos dar nome aos bois. Quem que é C? 12 barra A. Quem que é A? 6. Certo? Eu só estou trocando os valores, tá bom? Mais B. Quem que é B? 4. Menos a porcentagem B. 6. Porcentagem 2. Ou C porcentagem 4. Vezes. Eu só estou repetindo, tá bom? Int A, que é 12, não, A é 6, né? Vezes B, dividido por B, que é 4. Certo? Legal. Fiz as devidas alterações. Vamos resolver o que está dentro do parênteses, que é a minha prioridade. 12 dividido por 6. Qual que é a parte inteira disso? 2. 2. Muito bem. Mais 4 menos. Qual que é o resto da divisão de 6 dividido por 4? 2. 2, muito bem. Vezes, né? Que esse vezes aqui. Eu vou. Qual que é o resto? Não, qual que é o valor da divisão de 6 por 4? 1,5. Mas só que tem que ficar o número inteiro. Deixa o Python org aqui. Que aí a gente vai validar isso que a Kailane acabou de falar. Certo? Quanto que é 6 dividido por 4, Kailane? 1,5. 1,5. Beleza.
Deixa eu só carregar aqui, que aí a gente faz no terminal direto, tá bom? Ó, 6 dividido por 4, né? Olha que interessante. Ele me trouxe o valor de 1,5. Isso aqui é Python, tá bom? Olha que coisa mais louca. Isso eu quero que vocês tenham cuidado. Lembra que eu falei que programar é igual dirigir? Se você dirige um Fusca, você vai conseguir dirigir uma Ferrari. Só que você precisa se adequar ao carro. Eu posso acelerar um Fusca igual eu vou acelerar uma Ferrari, certo? Todo mundo concorda comigo? Sim, não, talvez. Sim. Beleza. Essa linguagem a gente está falando que é a linguagem C, tá bom? Olha só, o que eu fiz aqui? 6 dividido por 4. Eu vou mostrar, né, porque o C é mais chato, você tem que fazer isso aqui. 6 dividido por 4. Então ele vai dividir o 6, e vai atribuir aqui, tá bom? Se eu rodar isso aqui, olha o que ele me mostrou. Tá certo? Tá vendo? Se eu vim colocar um F aqui, olha aqui. Deixa eu... O F vem de float, tá? O C é cheio das 9 horas. Deixa eu converter essas miseráveis aqui, que senão ele não vai fazer a divisão. Tá vendo? Essa linguagem não entende. Ela não converte automaticamente um tipo de dado para outro tipo de dado. Se eu estou dividindo inteiro, ele vai me dar um valor inteiro. Se eu estou dividindo float, ele vai dar um número float. Então, isso são adequações que vocês vão ter que ter quando vocês estiverem mudando ou trabalhando em uma linguagem nova. Ah, estou aprendendo uma linguagem nova. São essas adequações que vocês vão ter que realizar. Certo? Então, vamos lá. A dividido por B é equivalente a 1,5, como a Kailane muito bem disse, a gente testou aqui. Porém, qual que é a parte inteira disso aqui? Ó, int 1,5 é 1. Então, o resultado desse cara aqui, ó, é 1,5. Porém, eu quero o inteiro dele. Então, 1. Então, eu tenho 2 mais 4 menos 2 vezes 1, 2. Não é isso? Quanto que dá isso aí? Alguém tem alguma dúvida? Pessoal, eu tô assistindo pelo celular, não tô conseguindo ver, mas eu tô acompanhando. Tá pequeno, tá pequeno, Magno? Não, mas é porque não tem como. Eu tô tentando aproximar, mas não tô conseguindo. Vê se ficou melhor. Aí agora ficou melhor. Tá. Né? Aí a resposta verdadeira dá 4. Certo? Belezinha? Show. Já que a gente já fez essa questão, vamos entender a diferença do int aqui embaixo. Aqui embaixo a gente está sem o int, né? Certo? É a mesma questão, porém sem o int. Vou até copiar aqui para vocês verem. Ó. Eu vou colar lá em cima, né? Já que a gente tem aquele espaço disponível lá que a gente utilizou. Ó,
Essa aqui é a letra, é essa questão que a gente fez aqui sem o int. E a questão que eu copiei lá embaixo, então, porém, sem o int. Então, qual que vai ser a diferença aqui? A diferença, ó, se eu copiar ela aqui e jogar para baixo, vai ser a mesma coisa, né? Esses valores aqui. Só que sem o int, né? Então não preciso de dois parênteses, um parêntese só. E aqui vai ser o quê? As mesmas coisas. 12 dividido por 6, 2, mais 4, menos 6 porcentagem 4, 2, vezes quem? 1,5. Então, eu tenho 2 vezes 1,5 é igual a 2 mais 4 menos 2 vezes 1 é 5, 3. Então, 2 mais 4, 6 menos 3, 3. Então, a resposta dessa aqui que não tem o int, espera aí, ficou tudo grande agora, sem o int, a resposta certa é o número 3, né? O valor 3. Entenderam? Entenderam a diferença? Sim. Perfeito. Olha só. Então, vamos para essa questão aqui, então, dessa tabela. Isso aqui são sentenças lógicas que a gente tem. Sentenças, mesma coisa. Eu vou substituir aqueles valores por estes aqui e vou chegar a um consenso se isso é verdadeiro ou isso é falso. A mais B é igual a C. Quem que é A? 5. B, 3 é 7. A mais B, 3 mais 5 é quanto? 8. 8 é igual a 7? Não. Então, Não. a primeira sentença é falsa. B é 3 e C é 7. 3 mais 7, 10. 10 é menor que 5, que é o meu A? Não. Falsa também. C, que é 7, é menor que 3 vezes 5, que é 15. Então, 7 é menor que 15? Sim, verdadeiro. 7 é menor que 15. Então, falso, falso, e essa sentença é verdadeira. B mais C, 10, é igual a 2 vezes 5? 2 vezes 5 é 10. 10 é igual a 10? Sim. Então, verdadeira. C dividido por B, C, 7 dividido por B, 3. Certo? 7 dividido por 3, 2. Né? Vai dar 2 e um monte de número pequeno aí. Então não interessa os números pequenos, porque vai dar 2, não vai chegar nem a 3. Né? É menor que 5? Sim. Então, isso aqui também é verdadeiro. Então, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Então, essa seria a resposta correta desta questão. Essa questão, como eu disse, é na linguagem C, então eu vou anular ela. Então, a prova não vai valer mais 30 pontos, tá bom? 35 pontos. A prova vai valer 30 pontos, eu não vou atribuir o valor dela a outra questão. Ok? E aí eu vou passar na outra atividade e a gente compensa esses pontos. Né? Que aí tinha que responder onde estavam os erros. Por fim, a gente tem essa questão aqui, que é a questão de número 7. Desenvolva um algoritmo que realize a média de 3 notas. Por exemplo, 9,8, né? Estava faltando uma nota aqui, mas era só questão de exibição mesmo. Era 3 notas do tipo float. Mas o Python não faz diferenciação quanto a isso. Então, era indiferente. Mostra o resultado em dela.
o algoritmo deverá receber as notas do usuário. Como que a gente recebe um valor do usuário? Igual está escrito aqui, ó, o input. Certo? Então, a gente pode copiar ele, colar aqui embaixo. Ó, colar aqui, né? Só que eu não vou chamar de 1, vou chamar de nota 1. Vai receber. Aí eu vou tirar isso aqui, ó, tá vendo? Que eu não preciso mais de converter para inteiro, porque nota pode ser float. Input, informe nota 1. Nota 1. Vou copiar isso aqui, colar e colar. Nota 1, nota 2 e nota 3. Tá bom? E aí, 3 e 2. Beleza, já tenho minhas 3 notas. Como que eu realizo a média de 3 notas? Print. A média das notas. Vamos fazer uma mensagem bonitinha. Vírgula, nota 1, vírgula, nota 2, vírgula, nota 3. Aí a gente volta, né? 2 pontos, entre aspas, porque é texto. E aqui, como que a gente calcula a média de 3 notas? Alguém quer me dizer? Soma as notas e divide pelo número total de notas. Muito bem. Então, eu somo nota 1, mais nota 2, mais nota 3. Né? Eu coloco entre parênteses para ele dar prioridade à soma. Ok? Senão, se eu coloco nota 1 mais 2 mais 3 barra 3, ele vai fazer divisão da terceira nota por 3. Aí já tornou o sistema inválido. Então, eu coloco todas as notas entre parênteses para ele dar prioridade à soma, dividido por 3. Isso é regra da matemática, tá bom? Então, vou copiar isso aqui, vou jogar aqui no meu compilador online. Desculpa, vamos executar aqui, ó. Antes, ó, print D, né? Eu quero variável D. Desculpa, peraí. C, A, B, A. É porque tá maiúsculo. B aqui? B, A e B. Então, 4 e sem o int. Vamos apagar o int, tem que dar o valor 3. Certo? Pronto. Então, aqui, então, nota 2, nota 3 e print, a média das notas é a soma delas dividido por 3. Vamos executar. Informe a nota 1, 9.8. Vou deixar um espaço aqui depois. Tá. Vamos pegar o mesmo caso. 9.8, 4.7. Não precisa ser essas notas, entendeu? 4.7, só estou usando aqui para fortalecer o exemplo. 4.7. E a última nota, vamos pegar aqui 5.9. Poxa. O que deu aqui? Deu um erro. Professor, essa barra aí do GDB, suspende ela, por favor. Oi? Essa barra aí fica mostrando. Isso, obrigado, valeu. Valeu. Tem alguma coisa aqui que ele está resmungando de S inteiro. Deixa eu apagar esses caras aqui para ver se é isso que ele está rateando. 9 tal e tal. Peraí. Tem alguma coisa errada aqui. Beleza. Alguém sabe me dizer onde está o erro? Analisando essa tela aqui. Vamos ver se alguém vai matar a charada. Olha só, eu informei as notas.
Essa é a mensagem de erro que o meu sistema gerou. Alguém saberia me dizer? É um detalhe simples. A vírgula. Não, Alessandra. É porque as notas, elas precisam ser inteiro para você somar elas. Você não pode somar, quer dizer, pode, né? Mas você não pode considerar string como um número. Então ele está falando ali, estou conseguindo ler int e string. Então as notas a gente tem que colocar o int input para ela virar um número e a gente conseguir fazer a média. Está correto, mas errado por um detalhe. Quem falou foi o Magno, né? Foi o É. Magno? Bom. Você só errou um detalhe, Magno. O quê? Você falou que eu tenho que vir aqui e colocar o int, né? Int, certo? Sim. Olha como que é a minha nota. Os meus exemplos. Ou eu poderia colocar o int lá na hora do print, né? Nas notas, né? Nota 1, nota 2, eu colocar o int definir elas como int. Também não. Não é isso. O que você falou está certo, mas com um detalhezinho só. Alguém arrisca dizer o que é? É isso aqui que você sugeriu, né? Então, está quase Isso, certo. É um isso. simples detalhe que você está se esquecendo. Deixa eu executar, que aí vocês. Alguém quer sugerir? Ah, lá. Já falaram ali no chat. Ó. Float. E não int. Porque eu tenho números decimais. Números com vírgula, né? Ponto flutuante. Olha só, vamos fazer um teste aqui. Vamos fazer, ó, vou pegar um exemplo. Ó, 3.3 mais 4.4 mais 5.5. Deu 13.2 dividido 3, a média é 4.4. Tá bom? Beleza? Então, ó, fiz aqui na calculadora, vocês estão vendo. 3, 4, 4, 5, 5, deu 13 e a média deu 4.4. Vou executar isso aqui. 3.3. Deixa eu dar um negociado aqui, só para separar. Informe a nota 1, 3.3. Informe a nota 2. Como que eu informo a nota 2? Eu já não informo a nota 2. Certo? Se eu coloco aqui uma conversão aqui, um int aqui, Magno, né? Deixa eu tirar esse int aqui. Run 3.3, 4.4. Ixi, bagunçou tudo. 3. Ops. Tá. Acontece. 3.3, 4.4, 5.5. Mesma coisa, né? Então, teria que converter nota 1 por 1 aqui dentro, né? Int nota 1, int nota 2 e int nota 3. Espera aí que sumiu o bagaço aqui. Nota 3. E falta um parênteses ainda, certo? Ainda assim, eu acho que não vai funcionar. Olha só, 3.3, 4.4, 5.5. Certo?
Primeiramente porque a gente está vindo com string. Então, não adianta a gente vir forçar isso aqui. A gente joga ele para float. Float. A gente já converte ele logo na entrada dos dados. Certo? A gente executa 3.3, 4.4, 5.5. E a soma desses... Na verdade, a média mesmo é 3, né? A calculadora aqui arredondou, né? 4.4. Mas aqui é 4.399999995. Beleza? Entendido? Então, a questão? Float por causa do tipo de dado de número de ponto flutuante. Beleza? Dúvidas? Comentários? Não. Oi, professor. Professor Hudson aqui. Pode Deixa eu falar. perguntar. Então, a necessidade do float, né, de ser flutuante, porque eu não sei se a média poderá ser decimal ou não, correto? Não entendi a sua colocação. Tá, a necessidade de colocar o float lá é porque a minha nota 1, 2 e 3, pode ser decimal. É isso? Sim, é isso. Porque olha só. É isso. Porque, por exemplo, se eu coloco aí nota 1, 2 e 3, 5, 5 e 5, certo? Vamos executar. Isso. Vamos falar com outros números. 5, 6 e 7. Não, coloca 5, 5 e 5. 5, 5, 5. 5, 5 e 5. Entendeu? O número inteiro. Sim. Mas o float lá é porque poderia, de repente, ser um número com vírgula. Exatamente. Olha, ó, vamos fazer o seguinte. Entre você e o computador. Entre você está usando o computador ou o notebook? Ou o celular? O notebook. Entre os seus olhos, né? Você deve estar vendo minha câmera aí que está ativada. Entre os seus olhos e a tela do seu notebook, existem quantos centímetros? Uma média. Você pode chutar aí, uma média. Entre o seu, a posição, vamos supor, você está sentado igual eu aqui, né? Sei lá, o seu olho e até a tela do seu notebook. 30 centímetros, mais ou menos. 30 centímetros. 30 centímetros, isso. Beleza. Então você tem o inteiro. Oi? Você tem o número inteiro. Correto. Qual que é a distância dos seus olhos até a tela do seu computador em milímetros? 300, tem que calcular. 3.000 na conversão? Isso. 300, né? 300 milímetros. 300 milímetros. Beleza. Agora, quantos metros tem? Vai ser menos. Ser 0 ponto alguma coisa. 0,3. Já Isso. não é o número inteiro. É o número ponto flutuante. Então, essa que é a minha pergunta. Eu coloco o float porque eu não sei qual número virá, se virá quebrado ou não. Existe a possibilidade de ter número quebrado? Float. Ok. Qual é o... Não sei, né, se você tem hábito de se pesar, mas qual é o seu peso? Não precisa falar, mas qual é o seu peso? Geralmente quebrado. Uhum. Eu tenho 62 quilos, ponto 700 gramas. Entendeu? É um número quebrado. Okay. Não, Okay. quantos centímetros o Hudson tem? Centímetros. Centímetro eu posso trabalhar com inteiro. Beleza. Quantos anos o Hudson tem? Não tenho como ter 18 anos e 5,5. Ou eu tenho 18 ou eu tenho 19. Okay. Certo? Então, é a questão da percepção ao ambiente. Se eu estou trabalhando com a distância pode ter número quebrado. Tá, joia. Qual é a média das idades dos alunos? Poxa vida, a média das idades dos alunos. Eu posso ter alunos, né, variando aí entre 18 e 25 anos, né, mas eu posso ter um valor médio exato, que é um número com vírgula. Então, pera lá.
Mas, beleza. Eu vou falar que a média é 18,25 anos. Não, a minha média, então, é 18. 18, em vez de ser 18,25, que seria a média, é 18. Porque eu estou arredondando, então, para baixo. Porque se fosse, é 18,79. Arredondo para cima, para 19. Então, a média é 19. Então, você trabalhando com o escalas. Você sempre trabalha com o inteiro, aproximando da sua realidade. Ok? Valeu, professor. Obrigado, hein? Joia. Alguém mais tem alguma dúvida? Por que o Nicolas falou mentira ali? O Nicolas está meio revoltado com aquela questão lá que eu coloquei no formulário. Só pode. Lembrando, galera, passem álcool na mão, tá bom? Não tem necessidade de eu passar isso aqui, não, mas... Enfim. Hoje eu fui ajudar meu pai, né, na obra aqui. Ele tinha que carregar massa aí. Fui no guincho. Aí eu tava carregando a massa para cima, puxando no guincho, né? Aí o cabo de aço tava novinho. Aí ele foi usando. Aí eu fui, já começou a ter umas ferpas, né? De aço ali. Na primeira vez que desceu, já encheu minha mão aqui de ferpa. Então passou aqui, você sente os espetando, né? Isso vai inflamar, vai virar um inferno. Mas enfim, tá bom. Vivendo e aprendendo. Olha só. Então, resolvido, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, a gente segue com a matéria. Ok? Olha só, 8h12. Já temos 1 hora de aula. Já que a gente vai emendar até um pouquinho mais tarde, né? Como a gente tinha combinado. Combinado não, falei, mas eu não sei. Vocês têm disponibilidade de dar mais mais uma andadinha? Sim, até umas 8h40, 11h30? Ótimo. Beleza, então. Joia. Então, já que a gente vai até umas 11h30, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma pausa, tá bom? E só para vocês, né, talvez darem uma esticada aí na perna, tomar uma água, pegar um café. Então, talvez ir num banheiro. Vamos dar uma pausa de uns 4, 5 minutinhos, tá bom? E aí a gente volta. Que aí a gente já volta concentrado. Só para dar uma respirada mesmo. Beleza? Galera, brincadeira que a gente vai ter 11h30, tá? Só para não assustar vocês. Mas você vai continuar online aqui, Jefferson? Ou você vai sair? Na filé, beleza, então. Show. Galera, olha só. Não, tá no momento do café. Pera aí, espera mais uns 2 minutinhos. Enquanto isso, eu já vou mostrando aqui o que a gente vai fazer e tudo mais. Tá bom? Se alguém quiser desmutar o microfone para conversar alguma coisa, galera, fiquem à vontade, tá bom? Na sala de aula, a gente fica conversando, né? A gente conversa e tal.
Aqui não. Aqui todo mundo quieto. Tem hora que é bom deixar um momento de descontração para ver se a galera se comunica, fala um oi com um colega, não sei. Não sei como que tá a comunicação entre vocês aí. Sim, Larissa. Amanhã não sei. Eu vou estar tá gravando, depois eu tenho que baixar ela do meu computador e depois jogá-la para o YouTube. Mas acredito que, se não amanhã, breve. Tá bom? Galera, então vamos seguir aqui. Eu achei o material muito legal. Ele é como se fosse uma apostila, um livro online, sabe? Então, eu vou estar postando esse material para vocês verem. É uma página HTML com informações. Tem até um vídeo aqui. Eu não tinha visto esse vídeo, né? Tem um videozinho que eu vou deixar isso como um bônus para vocês. E é um curso, né, de Python, para falar a verdade. Então, tem um artigo específico de atribuições. Se vocês olharem, vocês não estão vendo minha tela, né? Acho que vocês estão vendo minha tela ou não? Agora sim, beleza? Todo mundo voltou? Todo mundo comigo? Joia. Kailane. Oi. Joia, Nicolas está aí. Jefferson está jantando. Hudson. O outro lá, o outro colega que saiu, né? O Magno. O Magno e a Larissa. Certo? Mas tudo bem. Vamos dar seguimento aqui. Ava, se a gente vir aqui no nosso conteúdo semanal,
em nosso plano de ensino, ou plano de atividades semanais, que tecnicamente é a mesma forma, a mesma coisa, a gente tem aqui, ó, conteúdos, né? Expressões aritméticas e lógicas, comandos básicos de atribuição e operadores. Esses três caras, eles estão, querendo ou não, sendo trabalhados de forma, assim, juntas. Indiretamente, a gente está trabalhando os três de uma vez só. Ok? Vamos entender um pouquinho mais isso aí. Se a gente olhar aqui no nosso cronograma pós-pandemia, hoje, dia 22, né? Comandos básicos de atribuição. Só que olha só, vou pegar aqui aquele material que eu falei que eu achei interessante, depois eu vou postar isso no ar. Olha só, tá vendo? É um site que você tem as aulas, né, como se fossem capítulos, certo? E você tem aqui o artigo do dia, você tem um índice aqui do lado, que tem a ordem, né, que você está trabalhando, achei muito interessante. E aqui você tem uma videoaula referente àquele item. Então a gente está no aula 30, que seria o material 30, no índice aqui 30. Não coloca exatamente qual o número aqui, mas enfim. Olha só, o que é atribuição de valores? Atribuição de valores é a passagem de uma informação a determinada variável. X recebe 20. Quem já fez isso, levanta a mão. Quem já atribuiu o valor a uma variável? Todo mundo, né? Todos nós já fizemos atribuição de variável. Então, a gente já vem fazendo isso desde o início do ano. Então, por isso que eu só quero passar para vocês como um reforço. Então, eu vou ter a variável, o operador e o valor. Variável, operador igual, valor. Número recebe 10, certo? Então, esse é o exemplo. Igual a gente cansou de fazer exemplos lá no Python.org e tudo mais. Então, número recebe 10. TXT recebe texto, certo? Aí a gente, então, começa a trabalhar a atribuição simples a várias variáveis. Atribuição simples, tá bom? Olha só, x recebe y que recebe 20. Vamos testar isso aqui? Para a gente validar esse ponto. Vou arrastar para cá. Ó, x recebe y que recebe 20, por exemplo. Certo? Qual é o valor de x? 20. Qual é o valor de y? 20. Certo? Então, ele vai atribuindo várias variáveis. X recebe y mais 1, que recebe 20. Aí deu erro. Certo? Porque a gente não está fazendo as devidas atribuições corretas. Então, a gente tem que pegar os valores, se a gente precisa incrementar isso, a gente tem que fazer de forma separada. Então, ó, x recebe R, que recebe 34. Então, o valor de x é 34, o valor de R também é 34. Beleza? Então, a gente tem essas variáveis simples, né, atribuições simples, recebendo de várias variáveis. Outra forma é fazer isso aqui, ó. A, B, ou C, D, C, né, que tanto faz, é só questão de representação. Eu posso vir aqui e falar que R, B recebe 5, 2. Não posso. Por que eu não posso? Que? Tá estranho. Que A, B recebe 2. Gente,
Tá estranho isso aqui. Não, então, a vírgula é para a gente separar os módulos, entendeu? Então, tanto A quanto B teria que receber o valor 2. É isso que eu estou achando estranho. Porque a gente fazia assim, ó, A recebe B que recebe 2. Tecnicamente, a gente está atribuindo o mesmo valor a gente está atribuindo o valor de 2 à variável B e o valor da variável B à variável A. Só que quando eu faço A, vírgula B, eu estou falando A e B vão receber o valor 2. Certo? Eu não sei se pode ser o compilador aqui que está zoado. A, vírgula B recebe 2. Deixa eu rodar isso aqui se ele vai dar erro. Tá estranho. Ele tá... Tá, eu vou resolver isso aqui na próxima aula, a gente traz o que ele está dando esse problema. A gente vai ter que ver porque pode ser questão de tipo de dado, tá bom? Olha lá, ó. Aqui é uma sintaxe inválida, tá vendo? Aqui não. Aqui é alguma coisa que ele não está conseguindo fazer. Será que Será que eu tenho que converter cada um deles? Nesse caso aqui? Não. Não estou chamando a função. Tá. Era para funcionar, mas, enfim, não funcionou. Semana que vem eu trago a forma certa, porque tá estranho. Tá bom? Certo? Igual aqui, vocês vão ver que se vocês forem testar isso depois, tecnicamente, ó, segunda, terceira, então o valor 2. Então essas duas teriam que receber o valor 2. Isso, então, são atribuições simples a várias variáveis. Atribuição de valores, né, ou atribuição básica de valores, é essa igual a fotinha está mostrando aqui, que a gente já vem fazendo e trabalhando desde o início do ano, tá bom? Depois, tem uma continuidade legal aqui, ó. É o 30, o 31 e o 32. O que eu posso fazer? Eu posso fazer atribuição múltipla. Né? Eu posso fazer atribuição múltipla. Então, olha só, eu atribuo x e y os valores 10 e 20. Vamos ver se ele vai aceitar esse exemplo. Né? Que eu estou passando os dois parâmetros da mesma forma que está pedindo. A, vírgula B recebe 10,2. Agora o miserável aceitou. Talvez por um espaço ali que ele não estava aceitando. Mas aqui não tem espaço. Ó, vírgula 6. Tá vendo? Então A tem o valor 2 e B tem o valor 6. Eu posso ter A, vírgula B, vírgula C, vírgula D, vírgula E, vírgula F. Posso ter quantas variáveis eu quiser? Pode. Só que nesse caso aqui eu vou ter que ter um valor para cada uma delas. Então, ó, 1, 2,3, 4, 5, opa, vai ficar 4,5,6. A, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui ficou um ponto, 5,6,7. 6,7. Então, qual que é o valor de A, qual que é o valor de B, C, D, E, F, G. O H não existe, né? O F que eu pulei. Certo? Então, beleza, eu faço essas associações múltiplas aqui, certo? Conforme a minha figurinha. Eu posso ir quantas vezes eu quiser, tá bom? Então, eu vou deixar esse material lá para vocês, que ele está bem ilustradinho, mas a gente já cansou de fazer isso aqui em sala de aula. Só esses detalhezinhos com mais variáveis, mas
difícil, assim, não é dificilmente. São alguns, existem casos específicos que a gente vai utilizar isso, né? Mas na grande maioria a gente vai atribuir um valor a uma variável. E o outro item que eu falei são os operadores de atribuição compostos. Que é aqui que eu queria mostrar para vocês. Essa tabelinha. Quem são os nossos operadores compostos? Eu tenho o operador mais igual, eu tenho o operador menos igual, eu tenho o operador vezes igual, dividido igual e o módulo igual. Módulo é o resto da divisão, né? Então, olha só, como podemos ver a tabela acima, os operadores compostos são formados pela junção de dois operadores, né? Junção de dois operadores. Onde o operador matemático procede o operador de atribuição. Sempre vou ter o sinal matemático antes do sinal de igual. Lembrando que o símbolo igual na programação quer dizer o quê? Atribuição. Beleza? Então, olha só. Eu vou vir aqui e fazer o seguinte. A recebe 10. Qual que é o valor de A? Desculpa, Alessandro, só vi sua pergunta agora. Então, sempre tem que atribuir um em um. Não entendi a sua pergunta. Não, é com relação àquela situação do A, vírgula B igual a 2. Nunca pode ser só um valor, tem que ser um valor para A, vírgula, um valor para B. Isso. Por isso que eu achei estranho. Tecnicamente ali, ele teria que entender que é 1 para 1, né? Igual nesse caso aqui que estava dando erro, né? O R receberia 2 e o B receberia 2. Só que, para evitar problema, 1 para 1. Se tem 5 aqui, coloca 5. Se tem 7, coloca 7, certo? Sempre 1 para 1. Aí a gente evita ter algum problema, entendeu? Beleza. Ali, o que vai acontecer? Né? Qual que é o valor de A? A tem o valor 10. Só que aí eu quero fazer igual aqui. Ó. Cadê? Sumiu o trem. Cadê que eu não vou achar ele aqui? Aqui, ó. Com os comandos, né, de operadores compostos, eu começo a refinar o meu código. Eu quero então, vamos fazer o seguinte. Deixa eu fazer aqui. Eu quero incrementar a variável A de 1 em 1. O que eu teria que fazer? Vamos supor, eu quero incrementar ela de 1 em 1 5 vezes. Mais para frente vocês vão entender por que desse incremento. Mas o que eu teria que fazer? A recebe A mais 1. Eu não quero incrementar 1. Incrementar 1 é só 1. Então, eu quero incrementar 1 a variável A. Eu tenho que pegar o valor de A e somar 1. Então, o valor de A é 11. Eu quero incrementar A. A recebe A mais 1. Então, o valor de A agora é 2. Novamente. Então, A vai para 13. E assim, consequentemente. Né? Então, A recebe 10 para a gente poder voltar aqui. Então, o valor de A é 10, tá vendo? Para mim não ter que ficar digitando A, recebe A mais 1, porque A é simples, né? Talvez eu tenha um nome de variável. Vai que eu tenho um nome de variável maior, quantidade de visualizações, página 62. Olha o tamanho da minha variável, muito grande. Então, para mim não ter que ficar falando ela, porque eu recebi ela mais ela, o que eu faço? A mais igual a 1. Por quê? Eu estou fazendo o quê? Um operador de atribuição com soma. Igual a gente viu aqui, ó. Mais igual. Certo?
Então, quando eu executar isso aqui, qual que é o valor de A? 11. A mais igual a 1. Qual que é o valor de A? 12. Então, eu quero que ele incremente de 3 em 3. Qual que é o valor de A agora? 15. Qual que é o valor de A agora? Incrementar ele de mais 3. Qual que é o valor de A? 18. Qual que é o valor de A? Quando eu incrementar, A 21, né? Certo? Então, você vai incrementando ele, da mesma forma, decrementando A menos igual a 1, A vale 20. Então, você consegue decrementar. Você consegue, vamos pegar que está essa ordem aqui. O próximo item da tabelinha é vezes, certo? Então, A vezes igual, então ele vai multiplicar aquele valor por ele mesmo vezes 2, né? Então, o A que valia 20 agora vale 40. 40 vezes 2 é igual a 80. A mesma coisa o dividido. Vamos regredir aqui. Vou dividir por 4. Opa! Dividido por 4. Então, o meu A vale 20. Aí já a divisão, repara que ele vai colocando a vírgula. A por 4 vale 5. E aí, consequentemente, você vai diminuindo também. Cadê? Aqui, certo? For dividindo, volta aqui. E o mod, que é o módulo, né? A mesma coisa lá do resto da divisão. Não vou nem colocar ele aqui, mas, enfim, é a mesma coisa. Certo? Então, se vocês repararem, a gente tem essas operações, ele realizando o incremento e o decremento, de acordo com a quantidade que você especifica. Tá bom? Em outras linguagens, como, por exemplo, o C, o PHP, essa forma de incremento, ele é assim, ó. A mais mais. Ele vai incrementar de 1 em 1. Né? Se eu quero incrementar de 2 em 2, A mais igual a 2. Né? Aí sim. Aí volta para o mesmo sentido. Certo? Mas quando eu quero incrementar de 1 em 1, A mais mais. Aqui, infelizmente, no Python, o A mais mais não funciona. Que é bem melhor do que você colocar A mais igual 1. Né? Facilita, é muito mais rápido. A mais é só incremento e vai embora. Você ganha em produtividade. Mas também isso não é difícil de você colocar mais uma linha de código. Tá bom? Então era isso que eu queria mostrar para vocês nesse ponto aqui desses incrementos, né? Desses incrementos com operadores compostos, que são a forma de você atribuir sendo incremento, decremento e multiplicação, divisão e resto da divisão. Aqui também tem alguns outros exemplos. Reparem que eu posso, né, juntar, ó, olha só, A, B, C. Então, eu estou jogando o 2 na letra A, o 4 na letra C e o 8 na letra B. Perdão, o 2 na letra A, o 4 na letra B e o 8 na letra C. Beleza? Da mesma forma que eu estou jogando A vezes 2 na letra A. Quem que é A? Provavelmente. Nesse caso aqui, eu já fiz isso. Então, o A vale 2, certo? Porque eu já atribuí o valor 2 aqui. Se eu não tivesse feito isso, o A tinha valor 0. Não tem valor para ele. Então, A vezes 2, 4. A mais B mais C. Quem que é A? O A já mudou o valor. 2 vezes 2, 4. Quem que é B? 4. Então, 4 mais 4, 8. Mais 8 do C, que está aqui, 16. Então, 4 vezes 4 vezes 8. 4 vezes 4 dá 8. Não, perdão. 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 8 vai dar 96. 16 vezes 8. 16 vezes 8. O que eu estou fazendo aqui, gente? 16 vezes 8. 128. Errei pela metade. Não. Nossa.
Eu pensei que eu tinha falado de 64, falei 90 alguma coisa. Ignorem minha matemática super atualizada e super precisa, tá bom? Entenderam essa questão dos atributos? É tudo aquilo que a gente já vem conversando nesses últimos tempos, né? Então, só esses detalhes da atribuição múltipla aqui que eu queria que vocês entendessem. Eu não sei, então, por que isso não funcionou, que essa miséria. Mas, enfim, era para ter funcionado. E os nossos exemplos aqui, né, de atribuição múltipla, né, tendo um para cada item, então sempre façam dessa forma, que aí não vai ter nenhum problema. E aqui a questão dos operadores compostos. Beleza? Então, eu vou colocar esse material lá no AVA, bonitinho. Se for o caso, para facilitar, eu vou gerar um PDF desse material deles aqui. Deve ter alguma forma disso em PDF. Eu gero um PDF disso aqui e coloco o PDF para facilitar a vida de vocês. Tá bom? E aí, a gente cumpre esse item aqui. As expressões lógicas e aritméticas, eu acho que está tranquilo. Vocês têm alguma dúvida? Vou perguntar a vocês que estão aqui, porque vocês que estão mais, né, presentes nas nossas aulas e sempre acompanhando. Então, vocês têm alguma dúvida quanto a isso? Que aí eu faço uma revisãozinha semana que vem, se precisar, se vocês acharem necessário, mas eu vejo que não tem necessidade. Vocês estão muito bem afiadinhos já nessa parte de expressão aritmética e lógica. E a gente parte para comandos de condição. O famoso if e else. Se titia tiver bigode, se titia tiver bigode, tio. Se tiver de sol, vou à praia. Se não, fico em casa, certo? Então, esses comandos de condição, né, vão determinar, com base em uma expressão lógica, uma determinada ação. Vou a tal lugar, não vou a tal lugar. Faço isso, não faço isso. Ok? Então, acho que é válido a gente estar encerrando por aqui hoje. A gente vai até 8h40, muito bem. Acho que rendeu, né? Conseguimos executar tudo que estava sendo proposto. Tem uma atividade que eu vou postar no AVA depois, mas assim, é mais para vocês praticarem mesmo isso que a gente viu. E a questão de expressões, principalmente expressões booleanas, né? Operadores e expressões, e essa parte das expressões booleanas, que vai resultar na expressão booleana. Expressões lógicas que vão retornar valores booleanos, né? Que é o true ou false, tá bom? E aí eu posto esses itens lá, e semana que vem a gente corrige essas atividades, ou a gente refaz esses exemplos que eu estiver passando, e semana que vem, então, a partir dessa correção, revisão ou demonstração, o nome que vocês quiserem aderir, a gente começa comandos de condição, que é esse carinha aqui, com o nosso cronograma, e vamos dando continuidade ao processo. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Alô, alô? Alguém quer comentar alguma coisa? Então, galera, se ninguém tem mais nada a falar, a gente encerra por hoje. Fiquem com Deus, se cuidem, cuidem dos seus. Dúvidas, mandem lá no
WhatsApp. Meu celular queimou, eu perdi um monte de coisa, mas perdi minhas figurinhas, perdi tudo. Estou com um provisório aqui, mas vamos ver o que vai dar. Assim, queimou não, né? Eu estou na expectativa que ele não tenha queimado, que ele deu problema na placa e a garantia vai conseguir consertar sem eu perder as informações. Mas isso vai ser uma incógnita que eu só vou conseguir descobrir mesmo quando eles derem retorno sobre o que houve. Mas vamos esperar. Então, galerinha, forte abraço e até semana que vem. Valeu!